Imagine este momento. Um homem pendurado em uma cruz, abandonado por quase todos, cercado de zombarias e indiferença. De repente, o céu escurece, a terra treme, e o mundo inteiro parece prender a respiração. A morte de Jesus Cristo não é apenas um evento histórico, é um cataclismo cósmico, um ponto de ruptura entre o visível e o invisível. Mas o que muitos não sabem é que após esse momento trágico, ocorreram eventos extraordinários, fatos tão surpreendentes que desafiam a compreensão humana. Hoje vamos explorar 7 coisas incríveis que aconteceram após a morte de Jesus. Esses eventos raramente são mencionados, às vezes esquecidos, mas revelam verdades profundas sobre o plano de Deus para a humanidade. Fique conosco até o final, porque o último ponto, aquele que você descobrirá no final, pode transformar sua visão sobre a fé e a história. A rasgadura do vão do templo. No exato momento em que Jesus deu seu último suspiro, algo notável aconteceu. O vão do templo se rasgou de cima a baixo. Esse vão, espesso e imponente, separava o lugar santo do lugar santíssimo, onde apenas o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. Por que esse detalhe é tão importante? Porque esse rasgo não foi um acidente. Foi um símbolo poderoso de que Jesus havia acabado com a separação entre Deus e a humanidade. A partir daquele momento, o acesso a Deus estava aberto para todos. Não foi apenas um ato físico, mas uma monumental declaração espiritual. 2. O terremoto. Ao mesmo tempo, a terra tremeu violentamente, as rochas se partiram e as montanhas balançaram. Isso não foi um simples fenômeno natural, mas um sinal divino, uma proclamação de que todo o cosmos reagia à morte do Filho de Deus. Esse terremoto marcou um ponto de inflexão. O sacrifício supremo de Jesus não afetava apenas a humanidade, mas toda a criação. O fenômeno foi tão impactante que até mesmo os soldados romanos ficaram profundamente impressionados. 3. As tumbas abertas e a ressurreição dos santos. Aqui está um fato pouco conhecido, mas absolutamente incrível. As tumbas se abriram, e santos que haviam morrido há muito tempo ressuscitaram. Essas pessoas foram vistas andando por Jerusalém após a ressurreição de Jesus. Imagine o impacto desses eventos nos habitantes daquela época. Mas por que essas ressurreições? Esses santos eram um testemunho vivo de que Jesus havia triunfado sobre a morte e que, graças a ele, a promessa da vida eterna era real. 4. A confissão do centurião romano. Um dos momentos mais marcantes daquele dia foi a reação dos soldados romanos. Esses homens endurecidos, acostumados à violência e à morte, foram testemunhas dos eventos extraordinários que cercaram a crucificação. Um deles, provavelmente o centurião responsável, exclamou com convicção: "Este homem era realmente o Filho de Deus." Esse testemunho, vindo de um pagão, mostra como a morte de Jesus transcendeu crenças e tocou o coração de todos, até mesmo de estrangeiros. 5. O ato de fé de José de Arimateia e Nicodemos. Após a morte de Jesus, 2 homens correram um grande risco. José de Arimateia, um membro respeitado do conselho, e Nicodemos, um fariseu que anteriormente havia encontrado Jesus em segredo. Juntos, eles pediram o corpo de Jesus a Pilatos e o sepultaram em uma nova tumba. Porque esses homens, que antes eram discretos, de repente mostraram sua fé publicamente. O ato corajoso deles mostrou que, mesmo na morte, Jesus continuava a inspirar e transformar vidas. 6. O silêncio do sábado. Após o sepultamento de Jesus, um silêncio estranho tomou conta. Era o sábado, um dia de descanso sagrado para os judeus. Mas no invisível, Deus estava trabalhando. Esse silêncio não era uma pausa, mas um prelúdio para algo grandioso. Durante esse tempo de espera, Jesus cumpria uma missão espiritual. Descia ao Hades para proclamar sua vitória e libertar os cativos. Esse tempo de espera foi a preparação para o triunfo da ressurreição. 7. O anúncio da vitória, a ressurreição iminente. Por fim, o evento mais extraordinário, aquele que muda tudo, a vitória sobre a própria morte. Os eventos que aconteceram imediatamente após a morte de Jesus eram apenas o prelúdio do que estava por vir. No terceiro dia, Jesus saiu do túmulo, vivo, glorioso e cheio de esperança para toda a humanidade. Esses eventos pós-morte já anunciavam o poder da ressurreição e a promessa da vida eterna. Conclusão. Esses 7 eventos não são apenas fatos históricos ou curiosidades religiosas. Revelam uma verdade fundamental. A morte de Jesus não foi um fim, mas um começo. Naquele dia, o mundo mudou, os sãos falaram e a humanidade recebeu um presente inestimável: a oportunidade de uma nova vida. Agora que você conhece essas 7 coisas, o que fará com elas? Vai guardá-las apenas como informação ou permitirá que essa história transforme sua vida?
Obrigado por ficar conosco até o final deste vídeo. Lembre-se, a mensagem da cruz é mais do que uma história, é um poder que pode mudar tudo, inclusive a sua própria vida. Compartilhe essa verdade e leve-a consigo aonde for.